Então aqui vamos fazer um exemplo sobre essas conversões de escala termométrica. Então, exemplo 1. Durante uma viagem a um país de língua inglesa, uma moça diz a seu marido que não se sente bem e desconfia estar com febre. Ao medir a temperatura da esposa com um termômetro graduado na escala Fahrenheit, o marido leu o valor de 100 graus Fahrenheit. Item A, considerando 37 graus Celsius como a temperatura normal média de um adulto, é possível afirmar que a moça está com febre? Tá? Então, o que a gente precisa fazer? O rapaz lá pegou um termômetro calibrado na escala Fahrenheit e encontrou 100 graus Fahrenheit. O que a gente precisa fazer é transformar esse valor de 100 graus Fahrenheit para a escala Celsius e comparar com esse aqui, né? Com 37 graus, que é considerado a temperatura normal do corpo. Né? Se essa transformação der um número menor que 37, a pessoa não está com febre. Se der um número maior, ela está com febre. Então vamos fazer? Pegando a fórmula que a gente viu na aula passada, entre Celsius e Fahrenheit, então fica Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Então aqui você tem o valor de Tf, que é o que você vai substituir, e você quer encontrar o valor de Tc. Então, para isso, você isola o que você quer encontrar, né? Que é o valor de Tc. Esse 5 que está acompanhando o Tc passa para o outro lado multiplicando, né? Então, se ele está dividindo aqui, ele passa com a operação inversa. Então, ele passa multiplicando. Então, fica 5 sobre 9, que é esse 9 que está aqui. Entre parênteses, fica a temperatura Fahrenheit, que é 100, menos 32, tá? Faz primeiro essa subtração que está entre parênteses, depois o resultado multiplica por 5, divide por 9, tá? Se você fizer essa conta, vai dar Tc igual a 37,7 graus Celsius, tá bom? Então, 37,7, uma temperatura maior, um pouco maior que 37 graus Celsius, portanto a moça está com febre, tá bom? Aqui um exemplo 2. Na tabela a seguir, temos os valores das temperaturas dos pontos de fusão e ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Quais seriam esses valores na escala Kelvin? Então, aqui você tem uma tabela, né, com várias substâncias, oxigênio, fenol, pentano, e você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição delas escritas em graus Celsius, né? Então, aqui para o oxigênio, menos 18,4, fenol 43, pentano menos 130. E o ponto de ebulição, oxigênio menos 183, fenol 182 e pentano 36,1. Ele quer que você, como exercício, né, ele quer que você transforme todos esses valores de temperatura que estão em graus Celsius, quer que transforme em Kelvin. Qual que é a equação que você vai usar? De Kelvin, né, desculpa, de Celsius para Kelvin, né? Então, Tk igual a Tc mais 273. Então aqui fica mais fácil do que o exercício anterior. É só você pegar cada valor desse aqui e jogar nessa fórmula, somar com 273, tá? Na verdade, seria 273,15. Lembra lá da aula passada? Mas como vírgula 15, né, acaba sendo um valor muito baixo, você acaba aproximando, arredondando aí para 273 só, tá? Vamos fazer assim. E aqui é importante prestar atenção que se o valor da temperatura for negativo, ele tem que vir negativo aqui, tá bom? Então ele tem que vir negativo aqui. Outro exemplo, tá? Exemplo 3. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar no forno para não errar a receita? Então aqui, ó, é uma receita, né, que vem escrita em grau Fahrenheit. Imagina que essa receita tenha sido escrita em outro país que use, ao invés de graus Celsius, graus Fahrenheit. E aí você precisa converter para não errar a receita. A gente vai usar para esse caso aqui, a mesma fórmula que a gente usou para o exercício 1. Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Aí eu deixo o exemplo 2 e 3 para vocês fazerem como exercício, tá?
Próxima aula agora, pessoal, a gente vai estudar um pouco os processos de transferência de calor, tá? Então aqui a gente ficou mais focado em temperatura e escalas termométricas. Agora a gente vai estudar mais a fundo o que é o calor e os processos de transferência de calor.